Professor Silva Dias, gostaria-me que nos desse a sua visão da personalidade de Damião de Góis. Damião de Góis nasceu em 1502. Aos 9 anos, iniciou a vida no Paço Real, em que se manteve até aos 21 anos. Estamos, portanto, em 1523. Em 1523, partiu como funcionário para a feitoria de Portugal, na Flandres, com sede na cidade comercial por excelência, que era Antuérpia. Levava consigo, como bagagem cultural, os rudimentos do latim, leituras prováveis, não provadas, mas prováveis do romance de cavalaria, talvez do romance pastoril, e a assistência aos autos de Gil Vicente na corte. A sua chegada a Antuérpia constituiu para ele a descoberta de um mundo de cuja existência mal suspeitaria. É preciso notar-se que estamos em 1523, isto é, antes da introdução do humanismo em Portugal, quando do humanismo apenas raros tinham conhecimento, raros que tinham vindo de Itália ou que tinham estudado em Itália. Em termos de massas culturais, o humanismo era ainda desconhecido no nosso país. Fez a descoberta do humanismo, aprendeu, contactou com uma melhor latinidade, fez a iniciação naquilo que nós hoje chamamos o estudo da literatura e que então se chamava o estudo da retórica. Não satisfeito, como era natural, com o meio de Antuérpia do ponto de vista da cultura e da civilidade, veio para Lovaina, onde então tinha sede uma das maiores e mais importantes universidades da Europa. Aí contactou com humanistas de grande envergadura, aí tomou um melhor conhecimento do que era a personalidade e o pensamento de Erasmo, aí contactou com a alta latinidade e descobriu os conflitos religiosos e culturais que estavam em processo no nosso continente, naquilo que então se chamava o mundo cristão. Em 1533 veio a Portugal, chamado expressamente pelo rei Dom João III, então já o país em franca descoberta do grande movimento europeu do humanismo, para exercer as funções e, portanto, aqui se fixar como tesoureiro da Casa da Índia, isto é, exercendo uma das mais altas funções da administração pública do país. Veio, não em atenção aos seus conhecimentos no mundo cultural, mas em atenção às provas que tinha dado de grande gestor público. Nas conversas com o rei e com outros personagens da corte, não encobriu as suas relações culturais com o erasmismo, deu mesmo a entender que estaria em contacto com ele e que tinha amigos que o conheciam e contactavam de perto com ele. O rei pediu-lhe para convidar Erasmo para vir para Portugal a ensinar na universidade que já então se projetava transferir para Coimbra. Simplesmente, Góis descobriu depressa que Portugal não era a Flandres, que a Universidade de Coimbra não seria Lovaina. E, sem pedir vénia ao rei, ocultamente, a monte, como os nossos imigrantes, partiu para a grande Europa. Foi direito a Lovaina, obteve uma carta de apresentação para o Erasmo, foi falar com o Erasmo em Friburgo de Brisgóvia. O Erasmo aconselhou-o a fazer estudos em Pádua,
Aí descobriu uma nova dimensão da cultura europeia do segundo quartel do século XVI, o irenismo. Levava consigo já a descoberta do erasmismo. Fez a descoberta do irenismo, isto é, de uma corrente cultural católica que tentava fazer aquilo que o Papa João XXIII mais tarde definiu como um aggiornamento. Era justamente um aggiornamento do catolicismo à medida dos novos tempos de uma cristandade em que o luteranismo lavrava já largamente, em que as camadas intelectuais se não acomodavam mais ao integrismo legado pela Idade Média, que o Damião de Góis foi descobrir a Itália. Tinha estado já como viajante na Alemanha, onde contactou diretamente Lutero, Melanchthon e outros próceres do evangelismo germânico e suíço. Regressou a Pádua, esteve em Roma, fez-se amigo do cardeal Bembo e do cardeal Sadoleto, ambos empenhados numa solução de concórdia, isto é, através do diálogo entre a Igreja Católica e as Igrejas Reformadas. Este homem, assim amadurecido, assim europeizado, voltou a Portugal nos anos 40 para ser o preceptor do príncipe Dom João, herdeiro da coroa. Mas cá não se dormia. Os guardiões da ordem tradicional não dormiam e receberam-no com cortesia, mas afastaram-no de ser o mentor do futuro rei. Fizeram-no guarda-mor da Torre do Tombo, um posto de alto destaque cultural que lhe permitiu fazer uma parte da sua obra. Julgou ele que poderia morrer tranquilo na sua casa de Alenquer, onde nascera, sofrendo, passando encobertamente pelo drama do silêncio. A única alternativa que lhe surgiu quando o integrismo se apoderava das alavancas do poder político, social e cultural era o silêncio. Supôs que o silêncio o salvaria da Inquisição. Enganou-se. Porque ao ocultas, a Inquisição vigiava. A Inquisição catava todos os seus excessos de homem sincero e franco. Tudo isso foi registado e, nos anos 70, em 1571, Damião de Góis é chamado à Inquisição. Foi miudamente interrogado, honra-lhe seja, manteve-se desassombradamente a sua qualificação de erasmiano, o que, para os inquisidores, não tinha sentido, porque o erasmismo era sinónimo de luteranismo. Dizer-se erasmiano era a mesma coisa que dizer-se luterano. Ele negava, negou, provou, contudo foi condenado como suspeito de luteranismo. Preso no mosteiro da Batalha, passou depois para a prisão domiciliária na sua casa em Alenquer. E numa tarde triste de inverno, acabou a vida triste de Damião de Góis. À lareira da sua casa, para se defender do frio, caiu morto. Morreu bem. Morreu com o destino que nos países dominados por dogmatismos está marcado para os homens livres e sinceros.